Hoje a gente vai receber aqui a otorrinolaringologista Ana Carolina Rocha. Vamos falar, né, sobre apneia e ronco. Você sabia que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, ocorrendo em cerca de 44% dos homens e 28% das mulheres na população adulta entre 30 e 60 anos, conforme dados compartilhados pelo Instituto de Otorrinolaringologista e Medicina do Sono, o INOF. No Brasil, esse número é 40% da população adulta que ronca. Sabia disso? Será que você ronca? Eu não sei se eu ronco, eu não escuto. Vou perguntar pro meu marido depois eu te conto, viu? Vamos receber agora a nossa doutora aqui, Ana Carolina. Seja bem-vinda. Obrigada. E muito bonita. Obrigada Seja sempre muito bem-vinda. Que é isso, nós que agradecemos a sua presença, viu? Doutora, olha o rosto dessa mulher. Oh, certeza que ela dorme bem. Com duas crianças pequenas, a gente tenta dormir o que dá, né? Tem isso também, né? Tá, às vezes a gente até é bom para dormir, mas aí tem algumas coisinhas ali que pode atrapalhar um pouquinho, mas é bom, né? Muito esse tipo de cansaço vale a pena, vale né? a pena. Oh, meu Deus do céu, eu amo minha filha também. Doutora, vamos lá. Vamos falar, a gente falou sobre a apneia e ronco, mas tem vários problemas que podem atingir uma qualidade de sono, não é, doutora? Com certeza, na verdade, assim, apneia e ronco são coisas diferentes. Muitas vezes o paciente que tem apneia, ele tem um ronco associado, mas não necessariamente quem ronca tem apneia. E ainda bem, né? Porque assim, o ronco isolado, muitas vezes ele não vai trazer prejuízo para a saúde do paciente. Mas a apneia já vai trazer muita repercussão, tanto em criança quanto em adulto. E doutora, então vamos falar das diferenças. O que é a apneia? Vamos começar com a apneia. A apneia é quando existe a parada respiratória. E muitas vezes essa parada respiratória, ela vem ocasionada com queda de oxigênio do sangue. Então, assim, vocês lembram na época da pandemia que falava muito em oxímetro de pulso, né? Que aí via saturação. O paciente que tem apneia, muitas vezes ele tem queda do oxigênio do sangue. Então, é hora que começa a ter os problemas. O ronco primário, na verdade, é aquele paciente que ele ronca, mas ele não chega a ter apneia. E como que a gente define isso? Através de exames. Seria a polissonografia, que é o exame do ronco, né? Que o paciente ele dorme. Até 4 apneias por hora é considerado normal. A partir de 5, que é a hora que começa a ser definido como apneia. Isso para adulto, porque para criança, uma apneia já é considerada. E a apneia, a gente nasce com isso, doutora? Não, alguns pacientes têm alguns fatores ao nascimento que podem predispor. Por exemplo, o paciente que tem síndrome de Down, ele tem a língua maior. E como ele tem a língua maior, ele tem uma predisposição maior. Outras crianças podem ter adenoide e amígdalas grandes ou ir desenvolvendo na medida que vai crescendo e causar. Agora, outras pessoas têm fatores genéticos mesmo. Você mesmo falou que o homem, ele ronca mais. Ele ronca mais, mas a mulher pós-menopausa ronca praticamente igual ao homem. Então, são todos fatores de genética. Anatomia, então aquele paciente que tem o queixo um pouquinho mais para dentro, o sobrepeso, infelizmente são fatores que predispõem ao ronco. Você falou que a apneia é comum de ter até no máximo 3 vezes, 4 vezes à noite. 4 por hora. Por hora? Por hora. Então explica pra gente assim, o que é a apneia? O que acontece? É a parada respiratória. Para a respiração, então? Para de respirar. Então é aquele paciente que... Eu sempre brinco que porque a gente estava até brincando aqui, o pessoal falando, não, você me falou, não sei se eu ronco, vou perguntar pro meu marido. Então eu brinco que quando vai o paciente junto com o acompanhante, ou ele não está escutando ou ele está roncando. Porque geralmente a pessoa não consegue falar sobre isso. Então a apneia é aquele paciente que na hora que ele começa a dormir, tem paciente que fala, doutor, eu ponho a mão em cima dele. Para ver se está vivo. Para ver se ele está vivo. Tem hora que eu acordo ele. Isso sem contar aquele paciente que ele sufoca. Tipo assim, a pessoa fica parada. Ela tem parada durante 10 segundos, 15 segundos, sem respirar nada. Dá um desespero, né, gente? Pensa, tá dormindo com alguém e para assim de uma vez. Mas essa parada respiratória, ela fica por quantos? É 1 segundo? Depende, 2? Tem paciente que vai ficar 10 segundos. Isso tudo? Isso tudo, 10 segundos. Outros até mais. Meu Deus! É muita coisa. E aí, mas aí a outra, igual a gente está conversando aqui, a outra pessoa mesmo que sabe que isso acontece?
Eu conheço pacientes que ele fala, doutor, eu acordo com o meu ronco. Aí você pode me perguntar, como assim eu acordo com o meu ronco? A parada respiratória, essa apneia, faz com que o paciente tenha um sufocamento. O organismo acorda ele. Então, assim, é uma defesa do organismo. Por quê? Porque ele está sem respirar. Aí você fala, opa, então deixa eu acordar ele aqui. Tanto é que é o paciente que muitas vezes ele não consegue ter um sono reparador, que ele tem vários despertares, que a gente chama. Por quê? Justamente por isso. O organismo ele é inteligente, ele sabe, opa, ele está sem respirar. Deixa eu acordar ele para ele voltar a respirar. Mas, gente, olha só. Temos uma pergunta de um telespectador. Vamos ver? Vamos ver. Rodou. Olá, boa tarde. Meu nome é Alexandre e eu gostaria de saber o que fazer quando se tem dificuldade para dormir. E aí? Então, a dificuldade para dormir, a gente tem que definir a causa dessa dificuldade. Pode ser estresse. Pode ser estresse, pode ser ansiedade, a própria depressão, né, pode estar relacionada. Tem paciente que tem insônia. Tem paciente que ele tem insônia para iniciar o sono e tem paciente que ele tem insônia para manter o sono. Então, é importante definir qual que é a dificuldade que esse paciente tem. Será que é porque ele dormiu muito durante o dia? Então, ele não está cansado. Então, ele vai ter uma dificuldade. Ou seja, aquele soninho da tarde pode atrapalhar na qualidade do sono à noite. Depende, se esse soninho for pequeno, ok. O problema é o tempo, né? Intensificar, né? Deixar dormir a tarde inteira, aí à noite não vai dormir. Ou, se realmente pode ser algum quadro, ou tomou algum alimento, consumiu algum alimento que pode ter prejudicado. Acho que a nutricionista vai falar um pouquinho melhor sobre essa parte. Inclusive, em relação à alimentação, né? Vamos falar dessa questão da apneia. Tem alimentações para apneia, para o ronco? Existe? Não. Não tem alimentações para apneia. Só para a questão do sono mesmo, da qualidade do sono. Da qualidade do sono. Agora, o que acontece é que alguns pacientes podem ter, por exemplo, refluxo, doença do refluxo associada. E esses alimentos, por exemplo, pimenta, refrigerante, fritura, bebida alcoólica, eles podem fazer com que piore o refluxo. Piorando o refluxo, esse paciente vai ter uma dificuldade maior para dormir também. Então, o ideal, por exemplo, é comer e esperar 2 horas para deitar. A apneia, por exemplo, a gente está com o Vitor ali, que vai falar para a gente sobre travesseiros, né? Colchões. Existe realmente aquela questão do travesseiro ser um pouquinho maior ou menor? Tem que ter essa preocupação na hora de comprar um travesseiro? A preocupação seria até pela questão do corpo como um todo. Então, assim, o paciente, por exemplo, o ideal é que esse travesseiro, o ideal é a gente dormir de lado, né? E que seja uma altura, que seja mais ou menos aqui a altura do ombro. Certo, Vitor? Ai, tá vendo? Ela já antecipou aqui, certo, Vitor? Mas, doutora, vamos ali pro sofá, porque a gente tem algumas perguntas. Ó, a Patrícia Gonçalves mandou uma pergunta pra gente aqui, ó. Deus abençoe vocês, me chamo Patrícia, sou de Cabedelo, Paraíba. Eu acho que é isso mesmo que fala, ó. Beijo pra você, Patrícia. Ela tem um sono um pouco inquieto. No outro dia, me sinto muito cansada. Não é bem uma pergunta, né? Ela está falando da situação do sono dela, um pouco inquieta. Deve ser o que ela disse ali, né? Muita energia, talvez até a forma como tem se alimentado antes de dormir. Pode ter relação, mas pode ser que ela está tendo microdespertares por conta da apneia. Olha aí, Patrícia. Que às vezes é o que acontece até com criança. Vocês já viram que muitos pais falam, ai, meu filho rola demais na cama, parece que não dorme direito. E é muito comum essa criança, depois que opera, os pais pararem com essa queixa. Por quê? Porque a criança deixa de ter microdespertares e aí ela tem um sono reparador, um sono tranquilo. Porque o normal, a gente tem momentos de que a gente vira na cama sem perceber, que o nosso ciclo, ele é por tempos. Então, a cada 30, 40 minutos, 50 minutos, a gente tem um ciclo de sono para começar tudo de novo. Geralmente é nesses ciclos, nesses intervalos que a gente dá uma mexidinha. Então, digamos assim, que em 8 horas de noite, você tem uma mexida umas 7, 8 vezes à noite. Agora, a pessoa que vira a noite inteira não é normal. Ou ela tem realmente algum grau de ansiedade, está se alimentando de forma inadequada à noite, ou ela pode ter microdespertares por conta da apneia e por conta disso ela não tem um sono reparador. Ou seja, doutora, o que eu prestei bem atenção, o sono ele é um conjunto de vários fatores, né? Você tem que procurar um otorrino para saber em relação a refluxos, né? Como é que está a questão do, né? Mas também tem a parte
psicológica, né? Depressão, ansiedade, tudo isso acarreta. E também a alimentação que você tem que consumir durante o dia. Então, é um conjunto. Tem que estar preocupado com tudo isso. Nós não somos, tipo assim, só um corpo, né? Não é só nariz, não é só garganta, não é só ouvido, não é só intestino. O corpo trabalha como um todo. Então, a gente sempre tem que ver um paciente nessa demanda como um todo. Para Patrícia, a indicação é procurar um otorrino, fazer uma polissonografia, né? Que é o exame do Polissonografia. Polissonografia, que é o exame do ronco, e fazer esse diagnóstico. E aí, assim, a polissonografia, ela não vai ver só essa questão. Ela vai ver, por exemplo, realmente, o paciente ele não dormiu. Por quê? Porque às vezes ele tem uma ansiedade, ele não vai conseguir, ele tem uma insônia, que às vezes ele não vai conseguir entrar no sono. Será que ele não precisa ir num psiquiatra, num psicólogo, avaliar um pouquinho mais profundo? Olha aí, tá vendo, Patrícia? Um beijo pra você, viu? Vamos para mais uma pergunta dos nossos telespectadores? A Aninha foi às ruas e trouxe perguntas pra gente. Vamos ver. Olá, boa tarde. Eu sou o Félix e gostaria de saber se tem alguma forma correta de dormir para evitar o ronco. A forma correta de dormir. Tem. Tem? O Vitor falou ali que tem gente que gosta de dormir de lado, né? Já procura um travesseiro para dormir de lado. Eu adoro dormir de lado, né? Tem gente que já dorme com a barriga para cima. Qual que é o travesseiro melhor para quem dorme com a barriga para cima? Para quem dorme com a barriga para cima, nenhum. O certo é dormir de lado. Não pode. Não pode. Então não tem jeito, tem que ser de lado. Você sabe que tem uma técnica para quem paciente que tem ronco, que você vai prender uma bolinha atrás da pessoa. Como? Uma bolinha de Prender? tênis, alguma coisa. Por quê? Porque tem paciente que ele tem um ronco... Com a fita, por exemplo? Com uma fita. Ou pode ser numa camiseta, por exemplo. Coloca dentro da camiseta. Isso. Por quê? Porque às vezes o paciente ele só ronca realmente na posição de barriga para cima. Por quê? Porque a gente consegue ter um relaxamento maior e a língua cai, tem essa base de língua cai e tem a obstrução. E você, só de virar esse paciente de lado, já passou. Olha então, só. muitas vezes, aquele paciente que realmente está dormindo, aí a esposa fala assim, doutora, eu tenho que sacudir ele e falar, não, vira de lado. Virou de lado, acabou. Às vezes é um ronco posicional. Olha só. A doutora estava falando uma questão importante aqui também. A gente falou da troca do travesseiro, né, Vitor? Que é bom por um ano, até porque pega o formato, fica sujo, aquelas coisas. Mas tem questão de saúde também, de higiene, não é, doutora? Conta aí pra gente. Exatamente. Então, assim, o Vitor, ele até falou pra gente que o problema também é a questão que vai acumulando ácaro. Ácaro é um dos principais fatores da rinite. Então, às vezes, o paciente, ele até não tem apneia, ele não tem ansiedade, mas na hora que ele deita, o nariz entope. Por quê? Porque o colchão tá na hora de trocar, o travesseiro está na hora de trocar, às vezes tem algum mofo assim na parede e ataca a rinite, então esse paciente não vai ter um sono reparador por conta do quadro da rinite. Tá vendo, gente? E por falar em colchão, a gente falou só do travesseiro. Vai falar que do colchão também depois de um ano? O colchão é um pouquinho mais extenso. Dificulta, né, doutora? Ele é um pouquinho mais extenso. Quanto tempo? O colchão, ele depende muito do suporte de peso do colchão. Então, temos suporte de peso aí para 100 quilos, 80 quilos, 150 quilos. Então, a gente procura levar o cliente sempre ao suporte ideal de peso que ele tenha. É até um pouquinho sem graça a gente perguntar o peso da pessoa, mas é muito importante na hora da venda de um colchão. Entendi. Mas e qual que é o melhor colchão hoje? Geralmente a gente procura maciez. É a maciez que é bom? Aí depende. O colchão é uma questão de conforto mesmo. Há pessoas que preferem ele mais macio. Mas e a coluna? Aí vem a questão do suporte de peso. Quando você pega um colchão com suporte de peso ideal para o seu corpo, ele não vai afundar. Ele vai ser macio, mas ele não vai afundar. E tem gente que gosta de colchão bem firme também. Né? É a questão do colchão ortopédico, muita gente procura por conta da coluna mesmo. Muita gente procura por querer um colchão um pouquinho mais firme, mas que não tem o problema de coluna, a gente procura levar ele para um colchão só de espuma que vai atender bem. Beleza. Vitor, obrigada, viu, Obrigado pelos detalhes. Mas fica aí que nós vamos tomar o chá. Mas antes, temos mais perguntas para a doutora Ana Carolina, que está aqui. Ana Luísa trouxe várias perguntas dos nossos telespectadores. Vamos ver agora mais uma. Boa tarde, meu nome é Henrique. Eu queria saber se o ronco está relacionado ao cansaço. Está relacionado ao cansaço? É a mesma coisa da bebida alcoólica, né? Que a gente acabou falando. Então, assim, acaba quando você está um pouquinho mais cansado, às vezes você tem
entra num soninho ali que você vai ter um relaxamento um pouquinho mais rápido e aí às vezes é a hora que vem o sono, que vem o ronco. Então assim, você não vai roncar muitas vezes sem que você tenha um relaxamento. Então aquele paciente que tem um sono às vezes muito superficial é aquele paciente, por exemplo, eu só ronco quando eu durmo à noite. Por quê? Porque às vezes a soneca durante o dia não dá tempo dele entrar nesse relaxamento da musculatura para poder ter o ronco, para poder ter essa obstrução e essa parada. Olha só, agora eu já vi alguns aparelhinhos que as pessoas colocam no nariz, talvez para melhorar a questão da ronquidão, do ronco, da respiração. Isso funciona, doutora? Não? Ela deu uma risada tão boa que eu falei assim, deve ser mito. Então, realmente não funciona? Na verdade, a gente precisa tentar descobrir qual que é a causa desse ronco, né? Então, assim, se o seu ronco é único e exclusivamente porque tem alguma obstrução leve no nariz por conta de uma rinite, uma insuficiência de válvula, pode ser que esse aparelhinho ajude um pouquinho. Mas será que tem alguma hipertrofia de adenoide, alguma hipertrofia de amígdala? Será que essa rinite está descompensada? Será que é um paciente, um homem, por exemplo? Por que o homem às vezes ronca um pouquinho mais? Porque ele tem o pescoço já mais largo por conta da constituição mesmo. Isso vai fazer com que esse paciente já tenha um ronco um pouquinho maior. Então, esse aparelhinho, eles muitas vezes não vai resolver. O que vai resolver é a gente tentar descobrir a causa, mas mesmo o paciente, por exemplo, que não tem amígdala grande, que não tem adenoide grande, às vezes, na medida que vai envelhecendo, ele pode ter o ronco por conta de flacidez mesmo. Não é só a nossa pele que vai envelhecendo. Na verdade, a nossa musculatura por dentro, ela também vai ficando mais flácida. Na medida que vai ficando mais flácida, no que dorme, tem esse colabamento. E é a hora que vem o ronco ou a apneia. Então, a gente tem tratamentos, por exemplo, que seria o CPAP. Aí já é um aparelhinho que ele vem no nariz, mas ele vem com uma cânula, um tubinho, que vai para um aparelhinho. Então, ele vai jogar uma pressão lá dentro e manter essa via aérea aberta. Ou seja, tem que procurar, viu, gente? Saber o que é a causa aí que você tá roncando aí no ouvido do seu parceiro, da sua parceira, né, doutor? Exatamente. Tem mais uma pergunta? Dá tempo? Ju, vamos rodar. Boa tarde, meu nome é Vitor e queria tirar uma dúvida minha. Como parar de roncar? Procurando um especialista, né? Vendo qual que é o Descobrindo a problema. causa. E se a gente não tiver uma causa cirúrgica, que a gente possa fazer o tratamento clínico, por exemplo, para rinite ou uso de aparelhos. Parar de tentar achar a solução em casa e vai procurar um Ou pôr a profissional, bolinha, né? Ah, A bolinha ajuda se seu ronco for só de barriga para cima. Olha aí, gente. Põe a bolinha aí, viu, no maridão, que fica roncando com a barriga pra cima aí, tá?